dar início ao nosso culto de oração nessa noite. E quero já convidar a diaconisa, a irmã Marta, para elevarmos nossos pensamentos ao Senhor nesse momento, agradecer e adorar o Senhor em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui para prestar no culto a qual teu nome é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus amado, fica com teu povo nesse momento, Senhor, aonde quer que estejam, aqueles que estão, Senhor, em casa fazendo culto, aqueles, Senhor, que estão no serviço, chegando do serviço, aqueles que estão no hospital, Senhor. Toma conta, Senhor, do teu povo espalhado na face da terra. Toma conta dos líderes, Senhor, dos líderes pastores, dos diáconos. Toma conta, Senhor, da liderança espiritual da tua casa, da tua congregação. Que cada um, Senhor, venha ser inspirado pelo Espírito Santo. Toma conta, Senhor, das nossas necessidades. Te agradeço porque o Senhor tem suprido a cada uma. Dai alento, Senhor, dai refrigério ao teu povo, Senhor. Que teu povo nesse momento, Senhor, não venha se afligir. Que eles venham confiar em Ti, Senhor. Que eles venham descansar em Ti. Deus amado, muito obrigada por tudo que está sendo feito, Senhor. Nos direciona a cada dia. Quando sairmos daqui, Senhor, vá com cada um do teu povo para casa, guardando, protegendo, Senhor, de todo o mal. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pela comida, pela casa. Obrigada pela roupa, pela saúde. Até a necessidade, muitas das vezes, na qual passamos. Obrigada, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Nada temerei. Se o mar se agitar, se o dia escurecer, nada temerei. Caminharemos por sobre as águas, porque o Senhor nos deu ordem para isso. Então tenha fé, em nome de Jesus, que você vai passar por cima de tudo. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Se
confio em Ti. Vamos cantar mais esse louvor. Logo após ouviremos a palavra, poderosa palavra do Senhor. Confio em Ti. Precisamos confiar no Senhor os 12 meses do ano, 24 horas por dia. Em nome de Jesus. como Pedro, estava caminhando por sobre as águas, mas olhou para a dificuldade, né? Como ser humano, como falho, mas ainda assim
voltemos os nossos olhos ao Senhor, para que Ele possa vir ao nosso encontro, nos resgatar, como tem feito sempre, em nome de Jesus. Vamos orar para que o pastor venha trazer a palavra em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por esse momento, Senhor. Te entregamos agora, Deus, a Tua palavra que será anunciada, ó Deus, por Teu Filho, pela vida, Senhor, daquele que o Senhor escolheu como anjo dessa igreja. Que o Senhor fale, ó Deus, traga, com certeza o Senhor já falou, mas traga toda a palavra que o Senhor colocou, Senhor, nos seus bolsos, na sua mente, no seu coração. Traga, não deixe uma palavrinha só se perder, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos. Vamos fazer aqui uma breve reflexão e objetiva reflexão na palavra do nosso Deus. Para isso, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15, segundo Crônicas, capítulo 15. Diz assim a santa palavra de Deus: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Meus amados irmãos e irmãs, eu diria que o sofrimento, ou quase todo sofrimento humano, que o ser humano passa, enfrenta de uma maneira ou de outra, pode funcionar como um convite de Deus ao chamado da graça, ao chamado da salvação. Uma vez que nós sabemos que comumente o ser humano, quando tudo vai bem, quando tudo está correndo bem, quando todos na sua casa estão bem, dificilmente o homem se lembra de Deus. Essa é a realidade, essa é a mais pura verdade. Contudo, ao contrário, quando as coisas começam a sair do controle, quando surgem as dores, os imprevistos, as tempestades, os percalços da vida, as angústias, as aflições, nesses momentos o homem se torna mais vulnerável e ele também baixa a sua guarda
e fica um pouco mais suscetível à voz de Deus, a voz do seu Criador, que o chama para junto, que o chama para perto, que o chama ao arrependimento. Então aqui nós temos um exemplo, nesses dias que nós estamos vivendo, dias tempestuosos, dias onde nitidamente nós vemos lideranças mundiais, nacionais, estaduais, municipais, nós vemos líderes e mais líderes que parecem estar desnorteados, perdidos, sem saberem o que fazer. Essa é a realidade. Contudo, se essas pessoas tivessem talvez um pouco mais de informação e de humildade, elas se voltariam para a história das nações, a história dos líderes antigos, porque a palavra nos garante, não há nada de novo debaixo do sol. Então, uma vez que você é um estadista, um líder, você deveria pesquisar e verificar como outros líderes se comportaram em tempos de adversidade. E aí nós temos na palavra de Deus, que é muito superior a qualquer registro histórico, nós temos na palavra de Deus alguns livros que registram justamente momentos como esse. E as atitudes que diversos tipos de liderança tomaram em momentos de calamidade. E aqui nós nos deparamos com essa situação. Aqui, o tempo aqui é por volta do século X antes de Cristo, o ano 900 alguma coisa antes de Cristo. E aqui nós temos o reino de Judá, A nação de Israel havia se dividido em duas, vamos dizer assim, e surgem dois reinos da nação que antes era conhecida como Israel, o reino do norte e o reino do sul. E aqui é o reino de Judá, que contemplava duas das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, o líder, o rei dessa nação aqui, era Asa, nesse momento, que era um descendente do rei Davi. E aí, esse que era um homem que ouvia a voz de Deus, ele se depara com uma situação adversa e se volta para o Senhor e obtém êxito, alcança a vitória, porque o Senhor jamais desampara os seus, aqueles que se voltam para Ele, aqueles que suplicam pelo favor dele. Na verdade, o ato de se voltar e suplicar a Deus é o ato de reconhecer que Ele pode fazer aquilo que um líder, uma nação, que nós muitas vezes não temos como. Então é um gesto, é uma atitude de humildade, coisa que nós sabemos que é muito difícil para o ser humano, especialmente quando ele ocupa um cargo elevado, uma posição de líder nacional, adotar esse tipo de postura. Então o rei aqui, Asa, ele se utiliza dessa postura de humildade, e ele se volta para o Senhor, e o Senhor envia um servo até ele. Era a maneira como o Senhor falava naquelas ocasiões, e ele é bem direto. O versículo 2, ele é bem direto: ouvi-me, Asa, ou seja, o rei, e todo Judá e Benjamim, ou seja, ouvi-me, rei, e a nação que você governa. E aí o recado é bem direto. A mensagem de Deus para ele foi: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis.
porém se o deixardes, vos deixará. Meus irmãos, nós sabemos que a peste que assola o mundo inteiro nesse momento, mas nós não podemos ficar falando do mundo, o mundo é muito grande, nós estamos aqui no Brasil, né? Então nós podemos mal falar da nossa própria nação, que já é tão grande, que a gente está aqui às vezes no Sudeste e não tem nem noção de outras regiões do nosso país, que é tão imenso, né? Então, a lição aqui, o ensinamento para nós, através aqui desse primeiro destaque que nós fazemos, é essa: o Senhor está convosco se estivermos com Ele. O Senhor Jesus estará com o Brasil se o Brasil se voltar para Ele. Estará com o Rio de Janeiro, estará com a nossa cidade aqui, se nos voltarmos para Ele. Se nós, em contrapartida, o deixarmos, Ele nos deixará. Ou seja, nós vemos esse padrão por toda a Bíblia. Deus coloca as opções diante de nós e nos deixa com a nossa própria responsabilidade de escolha, que a gente costuma chamar de livre-arbítrio. Então, observe, nós temos duas opções. Como nação, nós temos duas opções, porque cada nação tem que fazer a sua escolha. Então não adianta aqui ficarmos falando do mundo inteiro. Agora, quem é o Brasil? Quem é o estado do Rio? Quem é a nossa cidade aqui de Caxias? Somos nós. É a sua população. Então, quando ele fala assim, quando nós dizemos assim, o Brasil precisa se voltar para o Senhor, o Rio precisa se... Nós estamos falando de quem? De nós. Estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Você tem que falar de você e assim por diante. Porque eu não posso responder pelos outros. Eu só posso responder por mim mesmo. O que Deus espera de mim só diz respeito à minha própria responsabilidade. Eu não posso ser responsável por você que me ouve nesse momento. Eu tenho que adotar a postura que Deus espera e você fazer a sua parte também. Então, nós precisamos, como nação, como estado, como cidades, nós precisamos o quê? Buscar o Senhor, nos achegar ao Senhor, nos voltar para o Senhor. O que significa se voltar para o Senhor? É deixar todas as outras atenções de lado e nos voltarmos, lançarmos sobre Ele os nossos olhos, ou seja, a nossa atenção, a nossa esperança, a nossa confiança, todas lançadas, todas voltadas, depositadas no Senhor nosso Deus. Por que, meus irmãos, minhas irmãs? Óbvio que Deus usa homens, Deus usa a pesquisa, a ciência, a medicina, mas a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Então observe, você conhece o versículo, ou a parte do versículo que, muito famosa, que diz assim: operando Deus, quem impedirá? Nós costumamos evocar esse versículo, né, para que ele seja favorável a nós em momentos, muitas vezes, que nós estamos em situações adversas, e isso não é nem que isso seja errado, não. Mas observe, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. O que isso significa? Da mesma forma que Deus opera e ninguém pode impedir a favor, muitas vezes Deus opera e ninguém também pode impedir contra. Um outro versículo famoso: aquele que abre e ninguém fecha. Só que tem a parte B do versículo: ele também é aquele que fecha e ninguém consegue abrir.
Quando Deus decide fechar as portas, quando Deus se coloca contra uma nação ou contra as nações do mundo, contra autoridades corruptas, autoritárias, mesquinhas, egocêntricas, que exploram, que usurpam o povo, quando Deus se decide se voltar contra uma sociedade promíscua, prostituída, gananciosa, indiferente, desumana, que não ama, que não atenta para a necessidade do seu próximo, uma sociedade mesquinha, hipócrita, uma sociedade ímpia, uma sociedade que não reconhece que há um Deus Criador que governa sobre todas as coisas, uma sociedade soberba, miserável, imoral. Quando Deus se volta contra uma sociedade dessas, no mesmo versículo segue: operando Deus, quem impedirá? Meus irmãos, só há uma solução para essa peste: é o arrependimento. São os gemidos de dor, de angústia, os gemidos de reconhecer a própria miséria, a própria culpa, sabe, de se lançar em terra, de colocar o rosto no pó, a face no pó, de se humilhar diante do Senhor, de pedir perdão por tanta sujeira, tanta podridão, tanto pecado que tem se tornado normal, comum, aceitável no mundo em que vivemos. Só há uma solução: se voltar para o Senhor. Só há uma solução. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, ou achareis. Ou seja, Ele não está escondido. Ele está estendendo a mão. Ele está disposto a ser achado por aqueles que o buscarem. Estão desesperados, correndo contra o tempo, tentando descobrir vacina, isso e aquilo. Acontece que, operando Deus, quem impedirá? Se Deus enviou a peste para que o homem se arrependa dos seus pecados, não vai haver vacina até que Deus queira que haja. Até que a peste que Deus enviou cumpra o seu propósito. Qual é o propósito? Destruir a humanidade? Eu tenho falado aqui, não. Mas de, através do sofrimento, humilhar, quebrantar, fazer com que a humanidade se volte para Deus, reconheça que ela não é autossuficiente, que ela morre, que muitas vezes parece que o ser humano se esquece disso, e ao morrer, todos haverão de comparecer diante do juiz de toda a terra, que é o Senhor Jesus. Então, meus amados, versículo 3, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. A expressão aqui, esteve por muitos dias, ele quer dizer que se passou muito tempo. Se passou muito tempo. E aí nós podemos substituir aqui pela nossa nação, por qualquer nação nós poderíamos substituir. Mas como eu disse, vamos falar da nossa realidade. Então a palavra de Deus diz, nós poderíamos substituir. O Brasil esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. E sem sacerdote que o ensinasse. E sem lei. A lei aqui não é lei de Moisés, mas são os preceitos de Deus, os mandamentos, os estatutos, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. O Brasil esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Observe, o texto não fala assim, esteve sem Deus.
esteve sem o verdadeiro. Por quê? Porque os falsos ocuparam o lugar. Quando ele enfatiza a palavra verdadeiro, ele está contrastando com uma realidade que havia se implantado. Qual a realidade? De que os falsos deuses é quem eram aqueles que estavam sendo adorados, aqueles que estavam sendo ali seguidos naquela nação. Queridos, olha, observe, nós poderíamos listar aqui quantos e quantos falsos deuses na nossa nação. Eu nem me refiro aos ídolos, pagãos, espíritas, os ídolos de outras religiões, do catolicismo, eu nem me refiro a isso. Mas os homens são amantes de si mesmos. Hoje o primeiro ídolo, talvez, de cada ser humano, ou da maioria das pessoas, seja ela própria. O egoísmo, um falso Deus. O dinheiro é um falso Deus. As riquezas terrenas, os bens materiais são falsos deuses. Homens, personalidades da mídia, celebridades, influenciadores. As pessoas, a nação, ela tem depositado a sua esperança em falsos deuses, naquilo que não trará salvação para esta nação. Então, Deus está dando um sinal, dando uma demonstração e dizendo: olha, eu governo sobre todas as coisas. Todos os falsos deuses de vocês, para os quais vocês vivem, que vocês veneram, que vocês acreditam que é tudo na vida de vocês, tente agora, peça para algum deles te livrar agora da peste ou dos efeitos da peste. Não pode. Por quê? Porque nossa nação esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. Ah, pastor, mas sempre teve igrejas, já há muito tempo tem igrejas, mas aqui o texto está falando de uma forma genérica, de uma forma geral. E o fato é que, lamentavelmente, nós vivemos já há algum tempo uma realidade onde muitos lugares que usam o nome de Deus e muitas pessoas que usam o nome de Deus não necessariamente conhecem ou têm nada com Deus. Então, elas servem a deuses falsos. Eles pregam a palavra distorcida. Eles apresentam um falso Deus. Um Deus, por exemplo, que muitas vezes é capaz, é servo, não Senhor. Um Deus que está sujeito à minha própria vontade, ao meu querer. Esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é a respeito daquele, a Bíblia fala assim, Eclesiastes 5, quando entrares na casa de Deus, sejam poucas as tuas palavras, que Deus está no céu e você está na terra. O verdadeiro Deus é aquele sobre os quais os salmistas muitas vezes declaram: calem-se diante dele os povos, as nações. Então, meus amados, versículo 4: há esperança para nós, mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Observe que só voltaram para o Senhor quando a angústia chegou até eles. Por isso que digo que o sofrimento, muitas vezes, para não dizer na maioria, quase todas as vezes, é uma porta
de entrada, é uma porta para se achegar até o Senhor. Na sua angústia voltaram para o Senhor. Todos estão angustiados com alguma coisa, preocupados consigo mesmo, com um ente querido, com os seus empregos, com as suas atividades, com os seus ministérios, enfim. Todos nesse tempo estão angustiados de alguma forma. Mas o que precisamos fazer? O que essa angústia pode produzir de bom? Voltaram para o Senhor Deus de Israel. Pastor, eu nunca me afastei de Deus, eu nunca me afastei da igreja. Às vezes, na sua concepção, não. Mas, muitas vezes, nós nos desviamos do propósito de Deus sem nem perceber. Continuamos pregando, continuamos frequentando cultos, continuamos falando em nome de Deus, continuamos ouvindo músicas evangélicas, mas e o propósito de Deus? Isso ficou lá atrás há muito tempo. Criamos a nossa própria trilha, seguimos o nosso próprio caminho, servimos a Deus da maneira que achamos melhor. Mais uma semelhança com o nosso tempo, versículo 5, naqueles tempos não havia paz. Só existe um grupo de pessoas que está em paz em meio a tudo isso que está acontecendo: os salvos em Cristo. Porque esses têm a paz do Senhor, não a paz do mundo. Como a paz deles não está baseada no emprego, nas riquezas, nos entes queridos, em nada disso, eles estão em paz nesse momento. Mas observe, naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. As pessoas não conseguiam nem transitar pela rua, qualquer semelhança. Nem para o que saía, nem para o que entrava. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Como eu disse, não há paz por quê? Porque o ser humano não consegue ter paz. Ele fica pensando como será, o que será do amanhã, o que será das suas responsabilidades, o que o futuro reserva para ele, como que vai ser, como que vai fazer, como que vai acontecer. Perturbações tiram, roubam a paz. Nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam. Nós temos acompanhado aí lideranças aí se engalfinhando. No momento em que os líderes são estabelecidos, e no momento em que se mais precisa dessas lideranças, elas não têm o mínimo de maturidade, não têm o mínimo de compostura, de responsabilidade, de seriedade, ficam se engalfinhando, trocando farpas, jogando seus jogos baseados em interesses pessoais, agem de maneira mesquinha. Nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Quando a angústia vem, as pessoas começam a se estranhar. Estão todos angustiados, todos desesperados, começam a se estranhar. Pessoas que se davam bem começam a se estranhar, que até ontem viviam em paz, começam a se estranhar. Por quê? Está angustiado, está sem paz. Mas o Senhor nos dá um alento, uma palavra bem direta, e Ele nos diz a nós: